como vão? Hoje a gente está aqui para falar sobre o transtorno de personalidade esquizoide. Está inspirado no DSM-5, na página 664. Então vamos lá? A principal característica do transtorno da personalidade esquizoide é um padrão duradouro de distanciamento das relações sociais e limitação, dificuldade em expressar as emoções em contextos interpessoais. Esse padrão ele surge no começo da vida adulta e está presente em vários contextos. Indivíduos com esse transtorno, eles não demonstram desejo de intimidade e parecem desinteressados em desenvolver relações próximas. Não sentem satisfação em fazer parte de uma família ou de qualquer outro grupo social e são indivíduos que preferem ficar sozinhos. Com frequência parecem ser socialmente isolados ou então solitários. Indivíduos com transtorno de personalidade esquizoide, eles têm uma preferência por atividades ou passatempo que não incluem interação com outras pessoas. Eles tendem a gostar mais de tarefas mecânicas e abstratas, como jogos matemáticos ou então um joguinho de computador, sabe? Aquele indivíduo que fixado em jogar online, na internet, ele expressa ali todas as suas emoções. Eles podem ter muito pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais. Eles têm prazer em poucas atividades. Sensação reduzida de prazer que é proveniente de experiências sensoriais, corporais e interpessoais, como caminhar na praia, fazer sexo, massagem. Então, esses indivíduos, eles não obtêm prazer através dessas experiências sensoriais, quase nenhum. Essas pessoas, elas não têm amigos próximos ou confidentes, exceto pessoas da família, parentes em primeiro grau. Eles costumam ser indiferentes à aprovação ou à crítica de outrem, né? De outras pessoas. E eles não parecem se incomodar com o que os demais pensam sobre eles. Gente, que maravilha isso, né? Não se incomodar com o que os outros pensam a nosso respeito é a melhor parte. Eles não se atentam às sutilezas normais de interações sociais e, frequentemente, eles não reagem de forma adequada a gentilezas. De modo que eles parecem socialmente inaptos ou superficiais e absorvidos em si mesmos. É aquele indivíduo que não sabe retribuir uma gentileza. Você sorri para ele, ele... sabe? Você cumprimenta, às vezes ele também não. Com frequência, eles parecem insípidos, sem reatividade emocional e apenas, raramente, eles respondem de forma recíproca a gestos, como eu disse, a gestos como uma expressão facial, um sorriso, um aceno. Eles alegam que raramente vivenciam emoções fortes, como raiva, alegria, ódio, desespero, revolta. São pessoas que parecem frias e distantes, mas, no entanto, existem algumas circunstâncias que são incomuns, mas eles ficam confortáveis em revelar algumas coisas de si mesmos. Eles podem até admitir alguns sentimentos como dor, sobretudo a dor relacionada às interações sociais, que aí causa a evitação, né? O transtorno da personalidade esquizoide, ele não deve ser diagnosticado se o padrão de comportamento ocorre exclusivamente durante o curso da esquizofrenia. Transtorno bipolar, transtorno depressivo com sintomas psicóticos, outro transtorno psicótico,
ou então um transtorno do espectro autista. Ou então, se ele é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma condição médica ou neurológica. Por exemplo, uma epilepsia no lobo temporal ou qualquer uma outra condição médica. Indivíduos com transtorno de personalidade esquizoide, eles podem ter uma dificuldade particular para expressar raiva, mesmo em resposta à provocação direta, o que contribui para a impressão de que carecem de emoção. Suas vidas parecem, por vezes, sem rumo, e eles podem aparentar estar à deriva em relação aos seus objetivos. Essas pessoas, elas frequentemente reagem de forma passiva a circunstâncias adversas e apresentam dificuldade em reagir adequadamente a acontecimentos importantes da vida. Devido à falta de habilidades sociais e à ausência de desejo de experiências sexuais, esses indivíduos, eles têm poucos amigos, raramente namoram e costumam não casar. O funcionamento profissional pode estar prejudicado, em especial quando há necessidade de envolvimento interpessoal. Podem, entretanto, ser bem-sucedidos quando trabalham em condições de isolamento, sem interação social. Particularmente em resposta a estresse, indivíduos com esse transtorno podem ter vários episódios psicóticos muito breves, com duração de minutos ou horas. Em alguns casos, o transtorno da personalidade esquizoide pode surgir como antecedente pré-mórbido de transtorno delirante ou esquizofrenia. Indivíduos com esse transtorno, eles podem às vezes desenvolver algum transtorno depressivo maior. O transtorno da personalidade esquizoide, com frequência, ele ocorre concomitantemente com os transtornos da personalidade esquizotípica, paranoide, evitativa, e tem uma prevalência que sugere de 3 a 5%. É um transtorno incomum em contextos clínicos, né? 3 a 5%. Pode ter prevalência aumentada entre familiares de indivíduos com esquizofrenia ou transtorno de personalidade esquizotípica. Essa patologia, ela pode ficar aparente pela primeira vez na infância e na adolescência por meio de solidão, relacionamento ruim com os colegas, baixo rendimento escolar, o que marca essas crianças ou adolescentes como vítimas de bullying diferentes, tornam esses adolescentes como sujeitos a provocações. Algumas questões diagnósticas devem ser consideradas em relação à cultura, né? Porque pessoas de várias origens culturais, elas podem mostrar comportamentos e estilos interpessoais defensivos e podem ser erroneamente rotulados como esquizoides. Por exemplo, pessoas que saem de zonas rurais e vão para centros urbanos, elas podem reagir como uma espécie de paralisia emocional que pode durar vários meses e que se manifesta por meio de atividades solitárias. Essa pessoa, ela pode ser confundida com o esquizoide, mas não, ela só tem um afeto constrito, entendeu? Ela tem alguns déficits de comunicação pela situação mesmo. Assim como imigrantes de outros países, né? Incorretamente vistos como pessoas frias, hostis e indiferentes. Não, pode não ser nada disso. Pode ser apenas uma dificuldade de comunicação. O transtorno da personalidade esquizoide, ele é diagnosticado um pouco mais frequentemente em indivíduos do sexo masculino. É mais comum entre os homens. E pode causar algumas incapacidades. A distinção
entre esse transtorno e o transtorno delirante, a esquizofrenia, o transtorno bipolar ou depressivo com sintomas psicóticos, pode acontecer pelo fato de esses transtornos que eu acabei de citar são persistentes. São persistentes o delírio, as alucinações, por exemplo. Então, para que seja dado um diagnóstico adicional de transtorno da personalidade esquizoide, o transtorno da personalidade ele deve ter estado presente antes do aparecimento dos sintomas psicóticos e deve persistir quando esses sintomas estão em remissão. Então, é um sintoma, é um transtorno persistente, que não tem nada a ver aí com as alucinações, com os delírios. Então, era isso, né, que eu tinha que falar sobre o transtorno da personalidade esquizoide. Lembrando sempre que não precisamos de diagnósticos, de rótulos, mas o DSM traz isso pra gente. E é importante para vários contextos aí na psicologia, a gente pelo menos se guiar um pouco, né, pelos sintomas, para o caso de planejar tratamento e tudo mais. Vocês, para maiores informações, vocês consultem o DSM-5, conversem com outros profissionais e, por favor, considerem todas as variáveis antes de dar um diagnóstico. Então é isso. Se você achou esse vídeo útil, compartilhe. Se você não me segue, siga. Um grande beijo. Até a próxima.